71% da Terra. Esse é o número que ninguém quer discutir. 71% do planeta coberto por água. Profundezas que nunca foram exploradas. Abismos que nunca viram luz. Conhecemos melhor a superfície de Marte do que o fundo dos nossos próprios oceanos. Na divisão da Terra, Anu repartiu continentes. Enlil ficou com a Mesopotâmia, Marduk com o Egito, Enki com a África. Mas e os oceanos? Quem ficou com 71% do planeta? A resposta está em uma única linha das tábuas sumérias. Enki, senhor do Abzu, governante das águas profundas. Apsu, traduzido como águas primordiais, oceano subterrâneo. Abismo. E se não for metáfora? E se Enki não governava apenas as margens da água, mas o que estava embaixo dela? Navios desaparecem no Triângulo das Bermudas. Instrumentos enlouquecem no Mar do Diabo. Sonares detectam estruturas que não deveriam existir. Por quê? Fica comigo, porque hoje você vai descobrir o que está escondido nas profundezas. Estamos construindo um mapa, a divisão da Terra, como Anu repartiu os continentes entre os Anunnaki. O mapa oculto dos polos, as bases nos extremos que Anu guardou para si. O centro de controle. Melquisedeque, o guardião que ficou no Velho Mundo. O administrador do servidor de Salem. O enigma das selvas, a Amazônia de Enki. O cofre de conhecimento. Mas falta uma peça que conecta tudo. E pensa no mapa. Os polos estão nos extremos, a Amazônia no coração da América do Sul, as pirâmides no Egito, Baalbek no Levante. O que liga todos esses pontos? Os oceanos, as rotas de navegação, os caminhos entre continentes. E mais importante, o domínio de Enki. Se os polos eram o centro de controle de Anu, os oceanos eram a rede de transporte de Enki. E nessa rede havia estações, bases, postos, instalações. Sob a água, se inscreve, ativa o sino, porque esse episódio vai te levar onde nenhum humano deveria ir. Vamos aos textos. Os sumérios descreviam o Abzu como a morada de Enki, não um templo na superfície, não um palácio em terra firme, um lugar embaixo das águas. O Enuma Elish, o épico da criação, diz: Enki no Abzu, sua morada estabeleceu, o senhor das profundezas, onde nenhum deus habita. Onde nenhum deus habita. Por que os outros deuses não iam ao Abzu? Porque não podiam? Ou porque não eram permitidos? As tábuas descrevem o Abzu como lugar de criação. Foi lá que Enki planejou a humanidade, seus laboratórios, conhecimento, onde ele guardava os Emi, as fórmulas divinas de toda a tecnologia. Refúgio, onde ele ia quando precisava escapar dos outros Anunnaki. O Abzu era o santuário de Enki, protegido pela única barreira que nem deuses atravessavam facilmente, o oceano. Mas havia algo mais. O Abzu não era um lugar, era uma rede. Os textos falam de 7 portões do Abzu, 7 entradas, 7 acessos, espalhados pelo mundo. Pontos onde a superfície conectava com as profundezas. E alguns desses pontos nós conhecemos por outros nomes. 1945, voo 19. 5 bombardeiros da Marinha Americana decolam da Flórida. Missão de treinamento. Rota conhecida. Pilotos experientes. Eles nunca voltaram. As últimas transmissões. Não sabemos onde estamos. O oceano não parece como deveria. Nossas bússolas estão girando. Não conseguimos determinar a direção. Parece que estamos entrando em água branca. Estamos completamente perdidos. E depois? Silêncio. 5 aviões. 14 homens. Desaparecidos. E o avião de resgate enviado para encontrá-los? Também desapareceu. O Triângulo das Bermudas. Uma área entre Miami, Bermudas e Porto Rico, onde mais de 75 aviões e centenas de navios desapareceram ao longo do último século. A explicação oficial? Condições climáticas. Erro humano. Coincidência estatística. Mas as testemunhas contam outras histórias. Pilotos que viram luzes subindo do oceano. Marinheiros que relataram água brilhando sem razão. Instrumentos que param de funcionar. Tempo que parece distorcer.
E mais recentemente, estruturas. Em 2012, pesquisadores usando sonar encontraram o que parece ser uma pirâmide submersa no fundo do triângulo. Estrutura geométrica perfeita, a 600 metros de profundidade. A notícia apareceu e desapareceu, sem investigação oficial, sem expedição, sem confirmação. Por quê? E se o Triângulo das Bermudas for um dos 7 portões do Abzu, uma entrada para as instalações subaquáticas de Enki? Os desaparecimentos não seriam acidentes, seriam interferências. Navios e aviões passando perto demais de algo que não deveria ser perturbado. Tecnologia antiga ainda ativa, sistemas de defesa, campos de energia, protegendo o que está embaixo. Agora olha o mapa. Do outro lado do mundo, no Pacífico, existe outra zona. Os japoneses chamam de Mano-Umi, o Mar do Diabo, uma área entre Japão, Guam e Taiwan, com exatamente os mesmos fenômenos. Navios que desaparecem sem rastro, instrumentos que enlouquecem, luzes emergindo da água. E o mais interessante, se você colocar o Triângulo das Bermudas e o Mar do Diabo no mapa, eles estão em posições simétricas, opostos no globo, como 2 pontos de uma mesma estrutura. Coincidência? Em 1952, o governo japonês enviou um navio de pesquisa para investigar o Mar do Diabo, o Kaio Maru número 5. 31 cientistas e tripulantes. O navio desapareceu. Encontraram destroços, mas nenhum corpo, nenhum sobrevivente, nenhuma explicação. Depois disso, o Japão declarou a área oficialmente perigosa e parou de investigar. Mas pescadores locais contam histórias de dragões que sobem do fundo do mar, de luzes que puxam barcos para baixo, de uma cidade submersa que às vezes pode ser vista em noites claras. Mitologia ou memória? Os 2 triângulos, Bermudas e Mar do Diabo, são os portões principais, Atlântico e Pacífico. As 2 entradas para a rede subaquática de Enki. Agora vamos juntar tudo. Pega o mapa da grade planetária que construímos. Os polos no topo e na base. Centro de controle. A Amazônia no coração da América do Sul. Cofre de conhecimento. As pirâmides do Egito. Baalbek, Salem. Agora adiciona os oceanos. O Triângulo das Bermudas. O Mar do Diabo. E traça linhas entre todos esses pontos. O que você vê? Uma rede tridimensional. Não apenas na superfície, mas através do planeta. Os oceanos não eram vazios entre continentes. Eram corredores, rotas de transporte entre bases. E em pontos estratégicos dessas rotas, estações. Pensa assim, se você quisesse mover recursos entre a África e as Américas, entre o Egito e a Amazônia, você não iria por cima. Seria visto. Seria lento. Você iria por baixo. Submarinos? Naves submersas? Túneis suboceânicos? Não sabemos a tecnologia exata, mas sabemos que Enki era chamado de Senhor das Profundezas, por uma razão. E há mais: a anomalia do Báltico. Em 2011, mergulhadores suecos encontraram algo no fundo do Mar Báltico. Um objeto circular de 60 metros de diâmetro, com o que parece ser uma pista de 300 metros levando até ele, como se algo tivesse pousado ou deslizado. Amostras do objeto mostraram materiais que não deveriam existir naturalmente. A explicação oficial? Formação geológica incomum. Mas geologia não cria círculos perfeitos. Geologia não cria pistas de pouso. O Báltico é outro ponto, outra estação, outro portão. A rede é maior do que imaginamos e está toda conectada. Mas por que os oceanos? Por que Enki escolheu as profundezas? 3 razões. Primeira, invisibilidade. Na superfície você é visto. Satélites, aviões, olhos humanos, mas a 1000 metros de profundidade? Escuridão total. Pressão que esmaga qualquer tecnologia humana atual. Frio que congela equipamentos. O oceano profundo é o lugar mais inacessível do planeta, mais que os polos, mais que a Amazônia. Se você quer esconder algo para sempre, coloca no fundo do mar. Segunda, recursos. Os oceanos têm tudo. Minerais nas dorsais oceânicas, energia geotérmica, água ilimitada,
Uma base subaquática seria autossuficiente. Não precisaria de suprimentos externos. Poderia operar indefinidamente. Terceira, proteção. Enki era o rebelde, o que discordava de Enlil, o que protegia a humanidade quando Enlil queria destruí-la. Ele precisava de um lugar onde estivesse seguro, onde nem Enlil, nem Ninurta, nem os exércitos de Anu pudessem alcançá-lo. O Abzu não era apenas morada, era fortaleza, o último refúgio se tudo desse errado. E talvez ainda seja. Nos últimos anos, algo está acontecendo. Avistamentos de OVNIs entrando e saindo da água estão aumentando. A Marinha Americana liberou vídeos de objetos não identificados mergulhando no oceano. Pilotos relatam Transmedium Vehicles, objetos que voam no ar e mergulham na água sem desacelerar. Os militares têm um nome para isso: USOS, Unidentified Submerged Objects, objetos submersos não identificados, e estão levando isso a sério. Por que agora? O que mudou? Talvez nada tenha mudado. Talvez as bases sempre estiveram lá, sempre estiveram ativas e nós só agora temos tecnologia para detectar. Ou talvez algo esteja acordando. Os polos estão derretendo, revelando o que Anu escondeu. A Amazônia está sendo desmatada, expondo o cofre de Enki e os oceanos. Os oceanos estão mostrando sinais de atividade. A rede está se reativando? Enki deixou instruções? Ou estamos perturbando algo que deveria ficar adormecido? A divisão da Terra nos mostrou os territórios. Os polos nos mostraram o centro de controle. A Amazônia nos mostrou o cofre de conhecimento. Melquisedeque nos mostrou o guardião. E agora, os oceanos. A rede de transporte, os corredores secretos, os portões do Abzu. Todas as peças estão no lugar. O mapa está completo. E no próximo episódio, o episódio final, vamos juntar tudo. Enki, a revelação. Quem ele realmente era. O que ele realmente planejou. E por que tudo? Os polos, a Amazônia, os oceanos, Melquisedeque, faz parte de um único plano. Um plano que está se cumprindo. Agora. Se essa série mudou como você vê o mundo, se você está vendo conexões que nunca viu antes, deixa o like. Se inscreve. Ativa o sino. Me conta nos comentários o que você acha que está escondido nas profundezas? Bases ativas? Tecnologia adormecida? A última fortaleza de Enki? Eu leio todos e respondo. Nos vemos no episódio final. Enki, a revelação, a verdade completa.